estou te atrapalhando, João? Família de Pedro Angaço, é ela que tem interesse. Família de Pedro Angaço, é ela que tem interesse. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Família de Pedro Angaço, ela que tem interesse. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Vai chegando e vai entrando na casa de pecador, céu. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Dom Pedro Angaço é o Xangô da Mata de Codó. Ai, meu pai, ele é o Xangô da Mata de Codó. Minha mãe babaçoeira, que vem no rolo do mar, que vem no rolo da marizia, é a rainha da Mata de Codó. Minha mãe babaçoeira, que vem no rolo do mar, no rolo da marizia, ela também é a rainha da Mata de Codó. E babaçoe, e babaçoe, e babaçoeira, rainha babaçoeira, rainha da Mata de Codó. Família de Pedro Angaço, ela que tem interesse. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Vai chegando e vai entrando na casa de pecador, céu. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Meu pai Pedro Angaço é o Xangô da Mata de Codó, meu pai. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Ai, céu, no mundo é que tem interesse. Arrumboboi, arrumboboi. Ô mamãe, cadê papá? Ô mamãe, cadê papá? Papá foi pra mata, papá foi trabalhar, mamãe ficou em casa a feitiçar. Ô mamãe, cadê papá? Papá foi pra mata trabalhar, e mamãe ficou em casa a trabalhar. E mamãe babaçoeira, rainha da Mata de Codó. Dom Pedro Angaço, meu pai, é o Xangô da Mata de Codó. Dom Pedro Angaço, meu pai, é o Xangô da Mata de Codó. É babaçoeira, salve a família de Codó, salve a família da minha mãe babaçoeira, que vem no rolo do mar, que vem no rolo do mar, no rolo da marizia. As pororocas. Exu, Senhor, Laroye, companheiro, soldado, guerreiro, guardião de templos, de tesouros e do portal da sabedoria. A ti rendemos homenagens pelo que sois e pelo que representas para todos nós. Sois a ligação entre nós e o Orum, o céu. Grande missivista, grande mensageiro, grande executor de todas as tarefas que lhe são confiadas.
Sois as estradas, as embarcações aéreas, terrestres, marítimas e fluviais, meios através dos quais nos deslocamos sobre a face da terra. Sem ti, não chegamos a lugar nenhum. Ó Exu Todo-Poderoso! De todas as forças espirituais que carregamos, sois a mais próxima. Pois comes, amas, bebes, sorris, gozas e odeias conosco. Sois aquele que, com autorização de Ogum, tens a chave de todas as portas, de todos os portais, inclusive da porta do céu. Por isto tudo posto, eu te rogo, ó Exu Todo-Poderoso, abre-me a porta do dia de hoje e sejas o meu, o seu, o nosso guardião. Está entrando no ar mais uma página do programa Brasil Candomblé Verdade, através deste que vocês veem e que vos fala o Babalorixá, o Voduno João Batista de Airá, também advogado e jornalista, com templo afro-brasileiro sediado aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As minhas águas são as águas do Tambor de Mina, Jeje Nagô, do Maranhão. Babalorixá pelo lado do Nagô e Voduno pelo lado do Jeje. Bem, hoje nós trouxemos como mote para o nosso programa um tema, como sempre, afro-religioso, mas que descamba para a análise política em que o Brasil está passando no momento. Eu quero de antemão, Não fale, bosta. me solidarizar, ficar solidário, tá, com o acontecido com um dos candidatos à presidência da República, que foi o senhor, o deputado federal Jair Bolsonaro. Independente da minha convicção religiosa, embora eu seja advogado, posso opinar a favor ou contra, mas não estou aqui para isso. Apenas ficar solidário com ele. E ao mesmo tempo demonstrar a minha apreensão, a minha tristeza de saber que o radicalismo e o sectarismo chegou até o nosso país. Embora ele já existisse, não de uma forma velada, mas de uma forma declarada. Porque são vários os segmentos religiosos, segmentos políticos, que não rezam pela mesma cartilha, cada um buscando o seu interesse. No nosso caso, religiosos, buscando o respeito aos nossos postulados religiosos, jurídicos e políticos. Pelo lado da classe política, estão lá o mesmo, cada um buscando a prevalência dos seus postulados políticos, as suas teses políticas, que para cada segmento político é a melhor.
E nós não temos como dizer que esta ou aquele segmento político é o melhor, é o pior, porque nós vivemos em uma democracia, onde nós gozamos o direito de livre manifestação. Há espaço para todo mundo, para os radicais, para os sectários. Para aqueles que, de uma certa forma, mantêm um discurso mais ameno. Enfim, há espaço para todos, tanto do lado religioso quanto no lado político. Mas o sectarismo e o radicalismo, nós temos a prova do que acontece no Oriente Médio, do que acontece nos Estados Unidos. Pessoas que invadem escolas, repartições públicas, jovens, menores de idade, adultos, e ceifam dezenas, até centenas de vidas por conta de uma posição política, religiosa, por conta de um sectarismo, de um radicalismo que não vai levar a lugar nenhum. Nós temos lá aquele mundo conturbado do Oriente Médio, onde em nome do Islã se praticam as maiores atrocidades contra povos, contra governantes, e contra os povos. É este o mundo que nós vivemos hoje. E o Brasil, infelizmente, não poderia se furtar a este sectarismo, a este radicalismo que chegou até nós. E que nos amedronta, porque hoje nós temos uma nação dividida. Uma nação dividida. Todos nós temos o dever, temos o direito de expor os nossos pensamentos, por mais radicais que sejam, por mais sectários que sejam. Mas isso não dá direito ao nosso oponente para atentar contra a nossa vida, porque nós estaríamos fugindo da democracia para desembocar na anarquia. E a anarquia nunca foi boa conselheira para país nenhum, para governante nenhum. Claro que isto não é novo no Brasil. Se nós formos rebuscar a história, nós vamos encontrar dezenas de casos de radicalismo, de sectarismo, desde Getúlio Vargas, quando impôs a primeira Constituição outorgada, que foi de 1937, intitulada A Polaca, que se tornou um ditador, que levou o Brasil à Segunda Guerra Mundial, levado por interesses externos, impostos pelos Estados Unidos, porque queria que o Brasil fizesse parte da guerra contra o eixo, ou seja, contra os nazistas e os italianos e os japoneses. E lá fomos nós, com as nossas barcaças, rumo à Itália, rumo a Monte Castelo, e graças a Deus que fizemos uma boa campanha. Naquele velho ditado, como ficou famoso, que a cobra ia fumar. E a cobra fumou porque os nossos pracinhas tomaram aquele monte estratégico para os aliados. Felizmente, saímos da Segunda Guerra Mundial com algo positivo, vitorioso.
Getúlio Vargas nos deixou um legado muito importante que nós não podemos nunca nos esquecer. A sua morte, o seu pretenso suicídio, foi motivado por um pretenso atentado a um dos seguranças do Carlos Lacerda, e que criou toda aquela situação, alçando ao Marte do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, aquele que nos legou a CLT, a consolidação das leis do trabalho, e que hoje está sendo atacada com essa reforma trabalhista espúria, que tira o direito do trabalhador. Como disse o candidato, que infelizmente foi vítima deste atentado, que nada justifica, disse ele, numa das suas falas, o que é mais importante? Menos direito e mais emprego, ou mais emprego e menos direito? Meus caros internautas, é uma postura, sem sombra de dúvida, radical. É como se encostássemos o povo brasileiro, o trabalhador sofrido, que levantou esse país, que o alçou as condições, ou a condição, da maior nação latino-americana, em que pese todos os nossos percalços, todas as nossas dificuldades, em que pese toda a fome, a miséria pela qual passa, ou pelas quais passa o povo brasileiro. Mas tudo por obra e graça, não dos nossos governantes, não dos nossos representantes no Congresso, mas pelo denodo do trabalhador brasileiro. É por isso que nós, afro-brasileiros, nos denominamos de eternos esperançosos, por dias melhores, por um mundo melhor. Porque a partir de nós é que surgem todas as fontes para pagar os altos salários dos até então tidos como marajás, como muito bem levantou a bandeira do infelicitado ex-presidente Collor de Mello, mas que se deixou perder pelo emaranhado, talvez da cobiça ou do despreparo para a administração, a ponto de ser caçado. Mas nós, devido a essa nossa descendência do negro, do branco, do índio, nós somos um povo resistente e nós vamos passar por mais esse maremoto. O Brasil está dividido. Hoje nós não temos condição, nós, operadores da imprensa ou do direito, não temos como afirmar o que será o país depois deste evento. Porque o povo é quem irá decidir. O povo é quem irá decidir. O que não se pode questionar é que vivemos um momento, uma nação dividida,
os discursos a favor e contra a violência se exacerbaram. Nós tivemos recentemente aqui no Rio de Janeiro uma vereadora, a Marielle, e que até hoje os interventores federais ainda não deram uma resposta, ainda não entregaram os assassinos ou o assassino desta vereadora, que teve como único pecado lutar pelo seu povo, da sua comunidade. Quantos crimes praticados por pessoas que tentaram levantar bandeiras em favor, em prol do povo brasileiro, e que ficamos sem resposta. Então o momento, meus irmãos brasileiros, é de grande reflexão. Nós temos que refletir. Nós temos aí um pretenso, até prova em contrário, tá? Um autor único de um ato que ele diz que foi motivado, que foi ordenado por Deus. Segundo o depoimento de alguns parentes, uma pessoa que lia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, uma pessoa que só em você, ao observar, nós operadores de direito temos essa capacidade, você consegue traçar um perfil analítico, personalítico daquela pessoa. Eu até acredito que ele tenha agido sozinho, motivado por preconceito, motivado talvez por revolta, mas que não justifica o seu ato. Porque esse tipo de coisa, meu povo, isso faz escola. E nós não vamos deixar isto fazer escola como fizeram nos Estados Unidos, como fazem no Oriente Médio. Não. O Brasil é um país de paz. É um país de concordância, em que pese as divergências que tenhamos uns com os outros, de natureza política, de natureza religiosa, mas a gente sempre procura defender os nossos postulados no tapetão, nunca na faca, nunca na bala, nunca na agressão física, porque este caminho é perigoso para nós, é perigoso para os nossos filhos, é perigoso para os nossos netos. E nós não queremos isto para o Brasil. Nós queremos o melhor. O que nós queremos é tão pouco que nos tirem dessa situação de miséria, de petição de miséria, de 37 milhões de desempregados. É só o que nós queremos. É tão pouco. Não fomos nós, brasileiros, o trabalhador, que construímos esse país, que demos causa para que esse país fosse jogado nesta lama, neste buraco, nesta vergonha em que foi jogado. Promessas, tantas promessas vãs, que tantos prometem, e quando chegam lá, como não fazem maioria no Congresso, porque um governante, para poder colocar na pauta da sua programação, é necessário que ele tenha maioria lá no Congresso, no Senado e na Câmara Federal. E quantos nós temos visto aí que se elegem
mas que não conseguem fazer a maioria lá nas duas casas. E com isso são obrigados a fazerem alianças espúrias e que acabam levando o Brasil ao que levou ao Petrolama, a Lava Jato da vida. Não se mexe com isso. Tudo por quê? Por causa dessa quantidade enorme de partidos políticos que existe. A legislação permite, nós temos que fazer uma reforma eleitoral. Não se pode conceber a ideia de tantos partidos políticos. É uma democracia. Mas a existência de tantos partidos políticos só serve para nos prejudicar. Porque o governante eleito, ele não consegue maioria. E por melhores que sejam as suas intenções, ele não consegue colocar no carro do progresso, no carro do avanço das suas ideias, por mais radicais que sejam, por mais sectárias que sejam, ele não consegue porque ele não tem maioria, porque um presidente não consegue governar se não tiver maioria nas duas casas legislativas. Então daí surgem, como eu disse e torno a repetir, as alianças espúrias, os acordões, os acordos de compadrio. E a coisa então deslancha para um outro caminho completamente diverso daquilo que o governante eleito prometeu. Então nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento. Eu sei que é uma loteria. É uma loteria. É como ganhar o prêmio da Mega Sena. Quando nós colocamos lá o candidato e os candidatos para deputado estadual, governador, federal, presidente, nós estamos nada mais, nada menos do que preenchendo aqueles quadradinhos da Mega Sena, na esperança de que aqueles números que nós estamos cravando saiam premiados. Mas, infelizmente, nunca acontece. Porque muitos daqueles candidatos, ao longo do seu mandato, se desvirtuam completamente daquilo que eles comprometeram ao povo. Mas não vamos nos deixar abater diante do sectarismo, diante de um ato isolado de uma pessoa deslocada, motivada talvez por um desvio de conduta, que tudo nos leva a crer há alguma coisa de religiosa, de fanática. O fanatismo nunca foi bom para ninguém, nem no Brasil e nem no mundo. Haja visto o que acontece lá no Oriente Médio. O que o fanatismo não faz? Destrói aquele povo. As guerras constantes, destruindo famílias, mutilando crianças, matando crianças, idosos, não idosos. Sempre o fator religioso, caminhando para e passo com o fator político. Mas eu tenho certeza, eu quero através desta tribuna não pedir, mas para rogar a todos vocês que façam
um sopesamento da sua consciência. E votem. E votem. Não com acerto, porque é difícil, mas votem de acordo com a sua consciência, levando em consideração tudo isso. Acima de tudo, rogando a Deus, o nosso grande Pai Olorum, nosso grande Pai Jeová, nosso grande Pai Olodumare, o nosso grande Brahma, pedindo a Deus que o nosso voto realmente leve alguém para sentar naquela cadeira do Planalto, alguém que tente conciliar todas as forças divergentes que irão estar lá nas duas casas legislativas. Vamos pedir, vamos rogar que a partir desse próximo governo o judiciário deixe de ser menos politizado e passe a ser mais jurídico do que politizado. Porque nós ouvimos rádio, nós ouvimos e vemos televisão dia e noite, e nós sabemos quem pende para este lado, quem pende para aquele outro, quem é de centro, quem é de esquerda. Por pior que seja o ser humano, por pior que sejam as suas posturas políticas ou religiosas, a sua integridade deve estar acima, supra interesses de qualquer um. Porque só Deus, o nosso grande Pai Olorum, o nosso grande Pai Jeová, o nosso grande Brahma, é que tem o poder de tirar-nos a vida ou de deixar que ela seja ferida. Nada se justifica. Então eu repito, rogo daqui desta tribuna que o candidato Bolsonaro, independente da minha postura, se eu sou a favor, se eu sou contra, que ele se recupere. E que o povo o julgue, porque o seu algoz que tentou matá-lo, a justiça o julgará. E o candidato, nós haveremos de julgar, assim como teremos que julgar também todos os demais. O Lula, que embora não sendo presidente, mas está preso, é todo um histórico complexo, muito complexo,